Este programa é livre para todos os públicos. Sejam bem-vindos ao Corpos de Arte na TV. Estamos num ambiente diferente, mas sempre no mesmo lugar. Claro, no Hotel Sonata de Iracema. E hoje o programa está imperdível, né não, Gisele? Gente, está imperdível porque nesse programa de hoje tem boas conversas, conversas inspiradoras. Tem também moda e também tem dica de um lugar que vocês têm que ficar de olho por aí. Corpos reais na TV. Diversidade é o que faz você viver. Vai ter gorda sim, é representatividade. Meu corpo na moda, estilo é liberdade. Corpos reais por aí, mostrando inspiração. E o Corpos Reais cuida é saúde em ação. E eu falei para vocês que a gente ia ter boas conversas aqui no programa de hoje. E quem está comigo é Natasha Alencar para falar sobre um assunto que pode parecer chato para vocês, quando a gente fala em políticas. Mas a gente vai falar aqui de uma forma leve sobre políticas públicas relacionadas à diabetes e à obesidade. Muito obrigado, Natasha. Seja muito bem-vinda. Eu quero que você fale tudo pra gente, divida essa jornada que você tem, começando a sua apresentação e falando do seu posicionamento hoje. Eu que agradeço a oportunidade, é um enorme prazer estar aqui no programa de vocês. Eu sou realmente uma pessoa que sou muito fã do projeto, do que vocês fazem aqui no Ceará. E para mim é maravilhoso estar aqui conversando sobre políticas públicas, sobre diabetes, sobre obesidade, que é a nossa pauta que a gente sempre trabalha e luta em prol dessas pessoas. E é muito importante esse papo de hoje, eu acredito que vai ser muito bacana. Quero que tu fale assim, hoje você é presidente Eu sou presidente da Associação Cearense de Diabéticos e Hipertensos. Essa associação ela já existe há 19 anos. A gente trabalha buscando atendimento para essas pessoas em situação de vulnerabilidade. A gente faz projetos sociais também. Nós fazemos exames de glicemia, orientação dessas pessoas. Nós temos uma nutricionista que é educadora em diabetes, que também dá o primeiro atendimento. O diagnóstico do diabetes tipo 2, que é a grande maioria da população, nós temos hoje no Brasil 16 milhões de pessoas que têm diabetes. Fiquei impressionada com esse número, Sim. né? E tem tipos de diabetes, Quais são os tipos? Sim, nós temos hoje os mais comuns, né, que a gente fala. Nós temos o tipo 2, que são grande parte da população, a população ela tem tipo 2, que é um diabetes que a gente chama aqui hoje, que é multifatorial, que é quando a pessoa envolve a questão da faixa etária, então a população ela está envelhecendo, então existe uma preocupação muito grande por conta disso. Nós temos hoje também, no caso do diabetes tipo 2, a pessoa ela tem o sedentarismo, então a questão do sedentarismo faz com que a pessoa possa também adquirir o diabetes tipo 2, a questão genética. Então, quando a gente fala de genética, os meus avós, eles tiveram diabetes, então existe uma preocupação maior. E hoje a Sociedade Brasileira de Diabetes, ela fez uma publicação recente que a população, a partir de 35 anos, ela já precisa fazer esse rastreamento, né? E a gente pode entrar também com a questão da pessoa com obesidade, que é um dos fatores também que podem ocasionar o diabetes tipo 2, mas não é só a obesidade. Porque muitas vezes o que acontece? Quando a pessoa tem obesidade, as pessoas já acham que a pessoa já carrega todas as doenças relacionadas. Liga uma coisa na outra Exato. E um dos... Então, assim, quando a gente fala, né, porque o diabetes tipo 2, como a gente está falando de uma doença que é silenciosa, o paciente não sente nada. Então, o que acontece? Ele só descobre, muitas vezes, nas complicações. E é o que nós não queremos, que a pessoa chegue nas complicações. Qual é a complicação? Quando a gente tem um problema, por exemplo, já um problema renal, já é um problema de visão, né? Então, às vezes, é aquele ferimento que não sara. Então, as pessoas, poxa, por tanto tempo esse ferimento, por que esse ferimento não está sarando? E a pessoa vai fazer o teste de glicemia e a hemoglobina glicada, que é o diagnóstico do diabetes, que a hemoglobina glicada ela, nos últimos 3 meses, né, o funcionamento do seu organismo em relação ao açúcar, que é o próprio diagnóstico fechado de diabetes, que é esse exame chamado hemoglobina glicada. Então, Esse aí é daquele líquido, né?
que a gente toma, que é extremamente doce? Não, esse é outro. É A outro hemoglobina também pra- glicada é o exame de sangue De normal, sangue né? mesmo É que- um dos exames que os endocrinologistas, né, eles passam para que os pacientes tenham o diagnóstico fechado. Porque a ponta de dedo ela é um parâmetro. Aquele teste de glicemia, aquele furinho que você faz na farmácia, muitas vezes é um parâmetro. Mas, o que acontece? Às vezes a pessoa está perdendo muito peso com muita facilidade, Jaque. Tá urinando muito cansado, Uma junção de fatores, tá com né? a vista embaçada, né? E aí, poxa, o que é que eu tenho? Eu tô muito cansado, isso nunca aconteceu comigo, eu tô sentindo muito cansaço, o que é que tá acontecendo? Será que eu tô com algum problema? E aí, o que é que acontece? O médico faz essa avaliação e ele começa a pensar, vamos fazer um teste de glicemia, vamos fazer um exame da hemoglobina glicada para a gente ver como é que está essa glicada. E aí, quando ele faz esse exame, o paciente fecha o diagnóstico de diabetes. Então, esse é um dos sintomas, previamente, que o paciente pode sentir por ser uma doença silenciosa, e ele pode ter o diagnóstico de diabetes. E eu queria te fazer mais uma pergunta, Natasha, que em relação a políticas públicas, como é que funcionam os projetos direcionados para pessoas de comunidade que não têm tanto acesso tanto ao diagnóstico como ao tratamento? E também se existe uma preparação e uma orientação para os profissionais relacionados à diabetes. O nosso trabalho é exatamente levar orientação para essas pessoas. Nós já apresentamos vários projetos de lei e a gente vem conversando também com a Secretaria Municipal de Fortaleza. Já está sendo estudado a mudança de protocolos de acesso ao tratamento, incluindo também não só o teste de glicemia, né, que é o que foi que nós solicitamos. Porque o que foi que aconteceu? Vamos lá para o cenário nacional, voltar para o cenário nacional. Existe uma política nacional do diabetes, né? Então, essa política foi aprovada e, infelizmente, foi retirado um inciso que tinha lá, na época era o ministro Mandetta, né? Lá, e aí foi retirado esse inciso da obrigatoriedade do teste de glicemia, né? Então, o que é importante? A importância é exatamente esse rastreamento. Porque se eu não sei que eu tenho diabetes, vai ficar muito difícil eu entender o que é que eu preciso fazer para que a minha glicemia, Tem uma estatística no estado ou em Fortaleza? Quantos por cento da população? E nós temos a estatística no Brasil. No Ceará, no último dado que nós tivemos acesso, é que tínhamos 500 mil pessoas no Ceará. Né? Então, com certeza, esse número já subiu muito maior, já teve um aumento significativo. Agora, nós somos a capital que mais temos mulheres com diabetes aqui em Fortaleza. Né? Nós somos uma capital que nós somos pioneiras com pessoas Será com que é a mais nossa alimentação, hein? É exatamente Alguns isso. estudos falam sobre a isso. junção, né? Acredito que a alimentação, acho que tem no tipo 2, né? É até Isso. importante a gente tipo, esclarecer isso. É bem importante. O tipo 1 também é relacionado a estilo de vida e alimentação ou não? O tipo 2, ele é relacionado muito ao estilo de vida, à alimentação, à genética, né? E a questão dos hábitos mesmo, a inatividade física, a falta dessa atividade física. Mas muitas vezes a pessoa ela não tem o conhecimento sobre o que é o diabetes, sobre o que é a doença, ela acha que não vai poder mais comer nada, e a gente sabe que não é assim. Nós podemos sim comer, nós podemos fazer contagem de carboidratos, nós podemos entender o que é que a gente come e a gente pode comer de tudo. Porque hoje em dia a gente vê muito essa questão das pessoas começarem, porque descobrir o diabetes não é uma descoberta de uma doença fácil, porque as pessoas pensam, poxa, eu vou amputar, será que eu vou amputar, será que eu vou perder a visão, será que eu vou isso? Porque tudo que você vê na internet, tudo que você vê das outras pessoas assim, é né? sempre assim. Meu tio morreu de diabetes, o meu avô morreu de diabetes, a minha vizinha amputou. Então, quando você descobre que tem essa condição, eu acredito que é como se você estivesse num carro, numa velocidade permitida numa estrada, e que você tivesse que frear. Então, a maneira que você vai frear, o que é que você vai fazer? Você vai fazer uma mudança. Vai ter que ter uma virada de chave na sua vida, né? O que eu sempre falo para as pessoas.
Qual que é essa virada de chave? A virada de chave é a mudança da sua perspectiva de que você quer viver mais. E como é que você vai viver mais? Você vai procurar uma alimentação mais saudável. Exercícios físicos. Dormir melhor é que é importante você dormir bem. Atividade física, fazer o que você gosta, ter um hobby, não é só trabalhar. Então isso que vai fazer você ter a sua virada de chave. Porque descobrir uma condição crônica não é fácil para ninguém. Mas eu acredito que você fazer seus exames, o teste de intolerância à glicose que você falou, aquele que você toma um líquido açucarado, a hemoglobina glicada, fazer o teste de glicemia, e como você falou, o SUS, para os pacientes, por exemplo, a gente levando assim para o lado do SUS, para quem faz a utilização da insulina, a pessoa recebe, né, o glicosímetro, aquele aparelhinho, né? E as fitas, as tiras, que a gente chama de tiras de glicemia. É caríssimo. São bastante caras, exatamente. E o que a gente sempre fala, quando a pessoa ela não faz o uso da insulina, ela não recebe, então ela só toma medicação. E o que a gente fala, o que não é medido, não é gerenciado. Verdade. Então, Verdade. Tem números, né? Aí... E isso que a nossa associação faz. Então, aqui em Fortaleza, a nossa associação, ela apoia essas pessoas que elas não recebem esses insumos do SUS, né? É claro que a gente também nós sobrevivemos de doações, muitas pessoas nos doam, a gente recebe doação também de empresas, né? Dos insumos. E aí a gente doa para quem não tem. Então, para as pessoas que apresentam, que estão enquadradas nos programas sociais, no CAD Único, por exemplo, a gente consegue para que a pessoa consiga fazer esse monitoramento contínuo, que é importante. E a informação também é importante. Essas pessoas recebem os medicamentos? Sim, alguns o SUS fornece medicamentos para pessoas com diabetes, né? Então, a gente já tem glifage, a gente já tem vários medicamentos que o SUS fornece. Mas, infelizmente, essas pessoas são pessoas que têm diabetes tipo 2, que fazem o uso da medicação, ainda não recebem o glicosímetro e as tiras, que é uma luta muito grande que a gente tem, né, com o Ministério da Saúde, buscando estratégias de articulação com o próprio Ministério, para que essas pessoas tenham essa inclusão no programa para conseguirem E eu posso te dizer que é primordial, viu, para o tratamento, porque eu tive diabetes gestacional e tinha que medir 6, 8 vezes por dia. Eu tenho esse aparelho em casa, tinha que medir 6, 8 vezes por dia. Eu também adquiri. Aí tinha que ter isso. Então, quem não tem acesso, né? Nas minhas 2 gestações eu adquiri. Eu só tive em uma delas. E eu sei que a luta é grande, porque tem o lance da alimentação, que é super restritiva. Eu imagino quem convive com a diabetes, né, o quanto é difícil isso, porque eu tive só na gestação. E já foi super difícil, né? Então a gente sabe que a gente precisa, sim, só para a gente encerrar aqui, a gente precisa das políticas públicas. A gente precisa do Instituto, a gente precisa desses números, desses dados, para poder ajudar a nossa população, ajudar quem não tem acesso, ajudar quem não tem como se tratar, como descobrir que tem a doença, né? Natasha, e para conhecer mais o projeto, para conhecer mais o seu trabalho, onde é que a gente acha? Como é que a gente sabe um pouco mais sobre o que você faz? Pronto, a gente está trabalhando agora com capacitações, porque nós também fazemos parte do Vozes do Advocacy, que você pode procurar o Instagram Vozes do Advocacy, que é uma federação, que eu sou vice-presidente dessa federação. Nós reunimos 27 associações de diabetes e obesidade no Brasil, e nós estamos nessa luta pelo acesso, por equidade, por justiça para essas pessoas. E você pode também entrar no Instagram, que é o ACEDH, que é uma sigla da associação, _diabetes, e lá você pode entrar em contato conosco se você tem alguma dúvida, e aí a gente pode tentar de alguma forma ajudar essa pessoa que tem diabetes, principalmente essas pessoas que têm tipo 2 e as pessoas que têm tipo 1, que já é uma deficiência do pâncreas, é outro tipo do diabetes, que já geralmente é crianças e jovens que têm esse diagnóstico, que é como você falou, ela precisa fazer de 6 a 8 vezes ponta de dedos, né? Então, assim, existe uma necessidade também, que a gente estava conversando aqui agora há pouco, nos bastidores, do sistema de monitoramento de glicose, que é uma luta nossa. Nós fizemos audiência pública aqui em Fortaleza e a gente está lutando para as crianças e os jovens conseguirem esse sistema, que é importantíssimo, porque a criança pode ter uma hipoglicemia noturna, pode passar mal, e os pais não dormem, não têm assim, a menor condições de ficar o tempo todo medindo a glicemia da criança na madrugada. Então é uma luta que a gente também faz e é muito importante.
Natasha, quero te agradecer, muito obrigado por ter trazido esse assunto tão importante para todos nós e a gente perceber, gente, o quão é importante as políticas públicas num assunto tão importante. E eu gostaria que você deixasse suas considerações finais. Eu que agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui. Nós estamos de braços abertos, porque esse movimento que vocês fazem aqui no Ceará, em Fortaleza, é um movimento muito bom, é um movimento que levanta as pessoas, que faz com que as pessoas fiquem mais felizes, empoderadas, e o que a gente precisa disso. Paciente empoderado, ele sabe onde ele quer chegar. Então a gente precisa de pessoas empoderadas, nós precisamos de pessoas que conheçam seus direitos e lutem por esses direitos, que é o que a gente faz na Associação Cearense de Diabéticos e também na Federação das Associações de Diabetes do Brasil, que a gente reúne 27 organizações trabalhando em prol das pessoas e dessas políticas de acesso, buscando o apoio para essas pessoas, principalmente as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, que a gente sabe que são pessoas que precisam muito mais do que as outras pessoas. Mas o que a gente luta por equidade no SUS, nós lutamos por acesso às políticas e nós lutamos pelas pessoas com diabetes tipo 1, tipo 2 e pelas pessoas com obesidade, assim como vocês. Que papo necessário. Esse é o Corpos Reais Cuida, aqui no Corpos Reais na TV. E depois desse papo super descontraído, vamos agora para o quadro Tá na Moda com a Gisele Tilly. Meu corpo na moda, estilo é liberdade. Hoje o Corpos Reais está na moda, está num lugar super diferente. Vim mostrar para vocês uma marca que vem transformando a forma de vestir corpos reais. E eu vou conversar aqui com o fundador, o pioneiro dessa marca, para contar um pouquinho da história da Plusca Fitness para vocês. E eu tô aqui com o Kildare, que é o fundador da Plusca Fitness, uma marca que vem revolucionando o mundo da moda fitness. E eu vou conversar um pouquinho para saber um pouquinho mais dessa história, né, Kildare? Eu que agradeço pelo convite de estar participando desse programa maravilhoso, que é Corpos Reais na TV, né? Muito bom, a gente que tem que agradecer, né? Kildare, pra gente começar esse bate-papo aqui e os nossos telespectadores conhecerem um pouquinho da história, como é que surgiu a ideia da Plusca Fitness? Acho que foi meados no meio da pandemia, na realidade, né? Quando estava todo mundo em casa, fazendo exercício em casa. E eu vi a escassez, a necessidade que o público plus tem de produtos, né? Sim. De vestimento e tal. Enfim, aí enquanto todo mundo foi para um lado, questão do slim e tal, Você viu a oportunidade. Eu vi a oportunidade. E é muito bacana isso, porque a gente sabe que dentro do mundo plus size, a gente tem dificuldade de encontrar peças que abracem realmente o corpo plus. E eu vejo que a Plusca Fitness tem esse olhar de cuidado, né? Tem algum propósito específico? Você trabalha exclusivamente com plus ou ainda atende a alguma fatia do slim? Não, hoje em dia a Plusca Fitness ela é totalmente direcionada para o público plus. Mas a gente já está começando a agregar algum produto slim também, para atender outra parte do mercado, entendeu? Que ele exige bastante, entendeu? Perfeito. Gente, vocês sabem que assim, o mundo fitness hoje ele anda muito em paralelo com o mundo da moda. Sim, demais. Não tem jeito. Hoje as pessoas vestem uma roupa fitness para ir para academia, para ir treinar e permanece com essa roupa durante as atividades do dia, às vezes mercado, escola, criança, enfim. Ele virou um look bem outwear, né? Vamos dizer assim. Como é que você faz a escolha dessas modelagens, do estilo? Como é que é feita essa curadoria, essa pesquisa para poder atender às necessidades? Eu procuro escutar muito meus clientes, entendeu? Elas são, acho que os feedbacks delas são muito importantes para mim. Aí tem as modelos que a gente trabalha também, eu trabalho bastante questão de feedback. E a gente procura trabalhar com um produto que gere conforto, não só pro treino, pós-treino, pré-treino, né? Entendeu? Pro dia a dia, pegar uma criança na escola, pra fazer tudo. E é isso mesmo, gente. A gente nota que essa modelagem, essa criação das peças da Plusca, ela é muito antenada no mundo da moda. Então, eles sempre estão buscando ver o que tá rolando, quais são as preferências e adequadas pro corpo plus size, né, Kildare? Sim.
Nossa modelagem é bastante exclusiva. Vestimos vai do 44 até o 60, graças a Deus. Tem uma grade bem grande. E tipo assim, somos pioneiros. Perfeito. Podemos dizer assim, somos pioneiros aqui em Fortaleza em relação a essa numeração. E agora eu quero assim, pra gente encerrar aqui esse bate-papo, vocês vão ficar com imagens aí de peças maravilhosas, mas fala pra mim uma coisa, tem um carro-chefe? Tem uma peça que você não pode deixar de ter no teu estoque? Tipo, Gisele, essa peça não pode faltar. Tem. Acho que a gente não tem só uma. A gente é tão privilegiado que a gente não tem só uma. Acho que tem umas 2 ou 3 peças. É o short meia coxa. Esse aí ele vende fácil. E a leg básica e o top básico. Esse aí ele... Gente, tipo assim, peças-chaves, né? Coringas. Elas vendem fácil. Eu já Graças quero a deixar Deus. aí o convite. Como é que a gente faz pra adquirir? Como é que o nosso público tem acesso a comprar Plusca Fitness? Aí nossos canais tem o Instagram, o WhatsApp e o nosso site. Que o nosso site, a compra lá é fácil, rápida e segura. E tem estoque, né, Kilder? Temos, Pediu, sim. a gente sabe que a Plusca Fitness, ela garante ali as peças. Já atende. Gente, o convite está feito para vocês conhecerem essa marca incrível, essa vida fitness, essa cultura que vem se criando cada vez mais do exercitar-se, tem esse lado positivo de poder trabalhar tanto com a saúde e, lógico, com a moda andando lado a lado. Então fica aí a oportunidade de você conhecer uma marca fitness que vai mudar a vida de você, mulher plus size. Deixa eu só pontuar uma coisa. Claro. Lembrando que os nossos produtos, zero transparência. Gente, Viu? importante dizer isso. Lembrando, hein? zero transparência. Não tem uma cliente nossa que comprou, eu não gostei. Não Garantido, existe. carimbado aí, hein? Garantido. Zero transparência aqui na Plusca Fitness pra você que é mulher plus size. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we're going next. All we're chasing is the sunset. Got my mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. If there's a moment when it's perfect, we'll cover names as the sun goes. Doesn't matter where we are. Doesn't E assim a gente encerra o primeiro bloco. Mas fique por aí, porque no próximo bloco tem uma história inspiradora e uma dica deliciosa para encerrar o programa. Corpos